Hello. So I'm going to be focusing on the WTO, the challenges facing the WTO in terms of going forward. I think the previous panel mentioned the challenges facing the WTO. We just finished our 12th ministerial conference. And at that conference, we agreed on two decisions. One was exempting the purchases by the World Food Programme from the imposition of export restrictions. And then we also agreed on a declaration on food insecurity. Now, that was seen as disappointing. I think one of the panelists in the previous panel mentioned that there wasn't any progress on the substantive issues like market access or domestic support. And that is very much the case. You'll recall that in 2017 in Buenos Aires, we couldn't agree on any decision in agriculture. And so it was quite disappointing that at the recently concluded ministerial conference about a month ago, we were also not able to agree on any substantive decision in agriculture. I think it is clear all WTO members realize that we need to make progress in agriculture. Although the share of agriculture is quite small, if you look at world merchandise trade, the share of agriculture is less than 10%. But as we say, the WTO, agriculture holds the key to unlocking progress in all the other areas, be it services, be it intellectual property, be it all dispute settlement or anything. Agriculture is so important, and countries such as Brazil, Australia, and Canada have been at the forefront pushing for reform of the current global trade rules. The trade rules were agreed or they entered into force in January 1995. But we have seen that the agricultural trading landscape has changed profoundly since then. There are challenges like climate change. How do we produce sustainably? We have a growing world population. We have climate shocks. We have the pandemic. So I think all the WTO members, countries do agree that we need to update the rule book. 30 years ago was too long, and we need to be able to move with the times. But the issue is, how do we get there? How do we get there? And that is where we need fresh thinking. Currently, before we had the ministerial conference, we have been focusing on 8 main issues. One is domestic support. And here, thanks to the work of Brazil, Australia, Canada, and other countries, currently, WTO members' entitlements will soon reach $1 trillion. And if nothing is done, that would increase to $2 trillion by 2030. And you can imagine the scale of distortion that such huge amounts could cause. So I think it's very important for us to discipline agriculture sector. Competitiveness shouldn't depend on the size of pockets of a government, but rather the innovation, natural advantages such as Brazil has in terms of land, good weather, and others. But the slope, we are on a very sliding slope that we need to make sure that the distortion in the agriculture sector is actually arrested. If we don't do that, it will squeeze small markets, small farmers in developing countries out of the markets. So I think that it is clear that we need to advance on the reform agenda. Article 20 of the WTO Agreement on Agriculture actually commits members to working towards a fairer agricultural trading system. But we are yet to achieve that. Normally, we talk about the 3 pillars of the Agreement on Agriculture. We have the domestic support pillar, the market access pillar, and then we have the export competition pillar. We were able to agree on export competition in 2015 in Nairobi. But the outstanding work are in these 2 areas, as I said, namely domestic support and market access. Countries like Brazil, understandably, are very frustrated by the slow pace of talks at the WTO. They want to see action. Australia, Canada, Brazil, the Cairns Group members have been at the forefront urging for reform of the agricultural sector. They have demonstrated that if we have a reformed agricultural sector, not only would it bring prices down, but it would increase the quality of food that will be available. And I think all members agree that trade
is an essential component of guaranteeing food security in all its dimensions. So there's no question as to the role of trade in guaranteeing food security. All countries, including those which may have even a protectionist bent, according to studies done by the WFP, FAO, it shows that about 20% of the world depend on trade for their food, or calories. So it is important for we to try to level the playing field. Now, let me talk a little bit about the negotiations and the climate change. Obviously, the negotiations have been ongoing since 2000. We haven't made significant progress. And as I said, there is call for new thinking. If we continue what we have been doing, as somebody would say, that is a recipe for madness, because if you keep on repeating and you are not getting results, it's time for a fresh approach. Now, our new Director General wants to have a retreat sometime in October to deliberate how we could possibly try to revamp or reinvigorate the agricultural negotiations. It's quite clear, as I've said, we have been negotiating on 8 issues, namely domestic support, market access, special safeguard mechanism, public stockholding for food security purposes, export competition, export restrictions, cotton, and then transparency. So these are the negotiating issues that we have been focusing on. Now, what makes it quite difficult is that in the WTO, the agreement on agriculture was concluded way back in 1995 because it was possible to link agriculture to other areas. So in 1995, we had trade in services, we had industrial products, we had intellectual property. But now WTO members have more or less abandoned what we call the single undertaking approach. Under the single undertaking approach, nothing is agreed until everything is agreed. So countries could, if, for example, you give concessions in agriculture, then you would expect concessions on industrial products or trade in services. But now that we are following individually, trying to negotiate each subject on its own merits, this complicates the situation. And I think the issue foremost in the thoughts of negotiators, is it possible to have a standalone agreement on agriculture without progress in other areas? So this is something that we need to test, because currently the only conventional argument that we would have is that, well, it may not be economically efficient as a country for you to produce, but that doesn't stick. It hasn't stuck. We have seen that many developed countries may be producing unsustainably. Countries like Brazil, Argentina, or others may be able to, they have shown or they have demonstrated over the years that they are much more efficient producers. So it would have been logical for countries which are not efficient or tend to use more resources, because obviously, apart from the economic cost, it is also not good for the environment. Because if you use more resources to produce, which other countries can do so at a fraction of the resources that we use, then at a global level, it is misallocation of resources. But that argument, as I said, has fallen on deaf ears. So we need to find a new imperative. How do we make sure that countries will be able to give concessions in agriculture? Because at the end of the day, if we have a revamped agriculture system, it is to the interest of all countries. We have seen, and I think over the past 1.5 days, we have heard that the world's population is growing. It may soon reach 10 billion. So we need to be able to be much more productive and produce much more sustainably. So to do this, we need innovation. We need creativity. We also need to level the playing field. For many developing countries, that has been the issue. Countries like China or India, because they believe that the WTO rules are distorted, that it gives a lot of leeway to the developed countries, because for many developing countries, they can only provide support up to 10% of the value of production of a particular product. But that same restriction is not applicable to, let's say, the United States, whose AMS, agricultural measurement of support, is about 19.1 billion. For the European Union, it is 72 billion. Japan is 35 billion. So they are not constrained. So for many developing countries, they believe that the starting point, as far as the domestic support negotiations are concerned, is to remove support beyond de minimis.
So that has been one of the key issues we are. Okay. So one of the issues that we have been so one of the issues we have been dealing with is how do we level the playing field? Because for many of these countries like China or Japan, China or India, they believe that the system is distorted and it favors rich countries. Brazil, Australia, Canada, New Zealand, they are very efficient and they don't provide as much subsidies as the United States, Japan, or the European Union. So this is one of the main hurdles that we have to deal with. On the issue of public stock holding, it has come to the fore because of the war in Ukraine, as well as COVID, when a number of countries rushed to impose export restrictions. For many developing countries, they believe that the only way for them to guarantee their food security is to have public stock holding programs. But countries like Brazil, Australia, and Canada have concerns about public stock holding programs. They do accept that public stock holding programs is one of the means through which countries can guarantee their food security. But the eventual solution to food insecurity is through increased trade. So we have Brazil tabled a proposal just before the ministerial conference, but we were not able to delve deeper into some of the points that Brazil made. So we do hope that going forward, because India, Indonesia, the Africa group, they also tabled a proposal on public stock holding, but it was very different in scope from the proposal that Brazil. Brazil is concerned that some countries, in trying to build public stocks, may actually undermine trade. So that has been the main concern of Brazil, that if you are building public stocks, then the sole purpose of these stocks should be to feed your people. It shouldn't be for you to offload the public stocks in international markets, because if countries were to do that, it would depress world market prices. So that has been a bone of contention in the negotiations. Many developing countries believe that public stock holding programs are important, but the issue is how do we circumscribe to ensure that they are actually meant to assist the food security of countries. So this is where we are. On market access, we have seen, and I think it was mentioned by one of the earlier speakers, that if you look at industrial products, the tariffs on industrial among the OECD countries is less than 4%, the applied tariffs on manufactured goods. But in the area of agriculture, it is about twice the level for industrial products. So we need to reduce market access restrictions. And I think, as somebody also mentioned, we also have a proliferation of sanitary and phytosanitary measures. And this can become a disguised restriction to trade. So we also need to move in that direction. Apart from eliminating or decreasing tariff barriers, we also need to make sure that countries apply their sanitary and phytosanitary measures consistently with international norms, whether it is set by the Codex Alimentarius, the IPPC, the International Plant Protection Convention, or, as I said, also Codex in terms of food safety. Because under the WTO rules, it is recognized that countries have the right to adopt measures to protect the life and health of humans, plants, and animals. But these shouldn't be overly restrictive, and they should be based on science. And Brazil has also been very active in the WTO, calling on countries to apply their SPS regime consistently with international rules. So we do have a lot of work to do as far as reform of agriculture is concerned. In Geneva, countries like Australia, Brazil, and others have been looking at the possibility of having a plurilateral agreement on agriculture. But it will be very difficult, in my own view, in my personal view. There are certain issues which can only be resolved at the multilateral level. Even if the Cairns Group should succeed in having an agreement, they may be able to have an agreement which will slash market access barriers. But for the domestic support, for there to be an effective agreement on domestic support, it has to be global. You cannot have conceivably an agreement which China or India
doesn't participate, because these countries are huge. They have the huge potential to subsidize the agricultural sector. The size of China's agricultural sector, the value of China's agricultural sector is estimated to be $2 trillion. Now, if it is $2 trillion, and in terms of the de minimis, it's 8.5%, so China's entitlements will be around $340 billion at the WTO. So technically speaking, although China does not provide that amount in support, but it could, under WTO rules, provide that support, because if 8.5% you have for product specific and you have for non-product specific, so that adds up to 17% times the value of agricultural production. So that could be quite significant, and that can distort trade. So we need to move to ensure that countries do not, because as I said, we do not want to have a subsidy war which only the rich countries can win. It will be the United States, the European Union, Japan, and competitive producers like Brazil, Argentina, or South Africa and others will suffer as a result of that. So we are very conscious in the WTO to try to restart the negotiations. One of the deficiencies currently is that we also need to hear more from the private sector. Until recently, WTO negotiations are conducted mainly by governments. We need to have rules which the private sector believe are quite useful, because although it is an intergovernmental institution, but the rules are exploited by the private sector, by agribusinesses. So we need to, going forward, we need to enhance our engagement with the private sector. If we are to reset the global agricultural trade rules, these rules have to be fit for purpose. And until recently, we have relied on the private sector engaging with their individual governments, but there could be a channel where we could hear firsthand from agribusinesses what sort of rules would they require, what sort of rules would improve competitiveness, ensure that the world's limited resources are allocated efficiently. So I think going forward, this is what we're going to be doing. We have been examining how we can do that in terms of the retreat, to have a session where we would let private sector operators come to address us as to what they see as the challenges going forward, rather than only to have only intergovernmental negotiations, because we may end up devising rules which will have very little use to the private sector. Now, on SPS also, I mentioned, we also need to strengthen, and thank God, at the recently concluded ministerial conference, the members agreed on a work program which will strengthen their ability to deal with challenges in the health and safety area, because this is very important. We have seen that many countries, where I come from, Ghana, many African countries have complained that although technically speaking, they have access for the agricultural products to, let's say, Europe or the United States, but they find it difficult increasingly to comply with the SPS requirements. So that in itself acts as a barrier to trade. So they would also like non-tariff barriers to be part of the discussion. The discussion shouldn't only focus on tariffs or reducing subsidies, but they want to see robust rules dealing with sanitary and phytosanitary measures, as they can also have impacts, sometimes even greater than tariff impacts. So I think I'll just stop here, and then if there are any questions, Mr. Chairman. Thank you very much. Obrigado, muito obrigado. Alô, bem, Mr. Edwin, eu quero dizer que é uma honra para nós recebê-lo e principalmente ouvir do senhor os objetivos da Organização Mundial do Comércio. Nós, sem dúvida, entendemos da mesma forma como o senhor e que algumas atualizações devam ser feitas, e é muito bom que o senhor pense assim, principalmente com relação ao comércio de produtos agrícolas, uma vez que o nosso tema é, além de sustentabilidade e também de aquecimento global, é principalmente de segurança alimentar. E eu acho que tudo isso, o que o senhor retratou, quer dizer, com o conhecimento que o senhor tem do comércio mundial hoje, principalmente com relação
aos alimentos, traz para a gente aqui uma série de informações e de uma visão muito otimista do que a OMC pode fazer, principalmente para nos ajudar o mundo a resolver essa questão da segurança alimentar. Então, eu gostaria agora, para que a gente continuasse essa nossa conversa, de convidar a participar comigo aqui os meus colegas de painel, que é o Marcos Troirro, o senador Cidinho e também o Marcelo Duarte, por favor. São pessoas de diversas áreas que vão nos ajudar a incrementar e com certeza vão enriquecer a nossa conversa. Eles vão estabelecer, eu já vou começar já de... Marcos, bem-vindo, senador. Bem-vindo, Marcelo. Enquanto eles se preparam, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do que o Mr. Adivini falou. Sem dúvida nenhuma, a segurança alimentar está baseada exatamente no fluxo da alimentação dos países que produzem para aqueles mais carentes. Isso, logicamente, passa por um comércio sem entraves e principalmente pelo acesso em que se teria os países carentes nesse mercado, que às vezes são dificultados, como o senhor próprio mesmo disse, com algum tipo de protecionismo, às vezes tributário, às vezes protecionismos sanitários, mas de qualquer forma, às vezes ficava, de certa forma, interferindo nisso. Então, eu quero, dentro dessas inovações que a própria OMC tende a fazer, como o senhor vê a possibilidade, mesmo com uma dificuldade? O senhor já citou a respeito da inclusão do setor privado nas negociações, mas nós percebemos que isso é uma inovação que o senhor está trazendo para dentro da OMC, uma vez que a OMC sempre nós encontramos como setor privado alguma dificuldade em levar nossos pleitos. Então eu fico muito contente com essa sua postura. Eu gostaria que, como isso é uma coisa que hoje o senhor acha que isso demandaria mais ou menos quanto tempo para que de fato essa nova visão da Organização Mundial do Comércio pudesse estar agindo? Thank you very much. As I had mentioned, the negotiations have been ongoing, but now in Geneva, I think all the members, we had a General Council meeting yesterday and today, and agriculture dominated the discussions. All the countries want to see results in agriculture. So I think going forward, we are going to devote a lot of work. As I said, we are going to have a retreat, and we intend to have a session with the private sector for them to tell us what sort of rules they are looking for. And so the first thing that we'll do will be next in October, whereby we'll find ways to reinvigorate the negotiations, come up with rules which will level the playing field, ensure increased production more sustainably. As to whether the time frame, it will be very difficult for me to say, but I think members are all concerned that we need to resolve the impasse in agriculture. It's been going on for far too long, and we need to have strengthened rules. The rule book has to be updated, dating back 1995. Some of the benchmarks are outdated, like we still use reference price between 1986 and 1988, which doesn't really reflect the current reality. So I think going forward, assuming we have all broad consensus, we do hope to get results by the next Messiah conference, which should take place not more than 2 years. So this is the time frame that we have going forward. Olha, muito obrigado. Nós ficamos até com um certo otimismo com relação a essa sua previsão, tá bom? Eu gostaria de dividir agora, eu vou passar a palavra para os meus colegas de painel para questionarem ou fazerem algum comentário com relação ao que foi dito aqui. Então, eu gostaria de começar pelo Marcos Troirro. Por favor, Marcos, fique à vontade.
Obrigado, Sérgio. Prazer ter ouvido. Parabéns pela palestra do Dr. Edwin. É uma grande alegria estar aqui ao lado do senador Cidinho, do Marcelo. Plínio, parabéns por esse grande evento, né, cujo impacto já chega nos 4 cantos do mundo, que é o Global Agribusiness Forum. Como o Dr. Edwin identificou, a saída multilateral para muitos dos dilemas da agricultura é a saída ideal. Só que nós temos que pensar também, digamos assim, levando em conta a trajetória da Organização Mundial do Comércio, né? Quer dizer, nos anos 40, criou-se a tentativa de um tripé de governança econômica global, com uma agência para o provimento de liquidez, que era o Fundo Monetário Internacional, um banco internacional de reconstrução e desenvolvimento, não apenas para, digamos assim, erguer a Europa e parte da Ásia dos escombros da Segunda Guerra Mundial, mas também oferecer um empuxo importante para os países de desenvolvimento, é o Banco Mundial, e queria-se, naquela época, criar uma organização, vejam o nome, uma Organização Internacional do Comércio. Tentou-se fazer isso no final dos anos 40. À época, os Estados Unidos tinham mais de 50% do PIB global. O único que se logrou naquele momento foi a criação de um acordo geral de tarifas e comércio, incidindo sobre as trocas em manufaturas. E ficou de fora a agricultura, ficou de fora os serviços. Conforme as décadas foram passando, né, houve uma espécie de inchaço da agenda comercial, até, como o Dr. Edwin mencionou, se criou a Organização Mundial do Comércio na metade dos anos 90. Agora, existe o sistema, existem as instituições e existe a realidade concreta, né? Vejam, por exemplo, a emergência do Sudeste Asiático, vejam, por exemplo, a emergência econômica dos grandes países com grande contingente populacional. Eu sempre gosto de dar o exemplo do comércio bilateral entre o Brasil e a China. Há cerca de 20 anos, quando a China tinha um produto interno bruto mais ou menos do tamanho da economia da Itália, ou seja, um PIB nominal de 2 trilhões de dólares, o comércio bilateral entre o Brasil e a China era de $1 bilhão ao ano. $1 bilhão ao ano. Neste ano de 2022, o comércio bilateral entre a China e o Brasil será de $1 bilhão a cada 60 horas. E isso por quê? Porque existe uma complementariedade, está aqui o professor Marcos Bianchi, que sabe tudo sobre esse assunto, há uma complementariedade natural entre as economias, mais uma vez, de grande estoque populacional, grande território e alto nível de crescimento, como é o caso da China, como é o caso da Índia também, e as, digamos assim, vantagens comparativas que o Brasil tem no comércio agrícola. Então, me parece o seguinte, que nós devemos trabalhar em pelo menos 2 frentes. Uma frente é a frente multilateral, eu concordo plenamente com o Dr. Edwin, que a frente multilateral ela é desejável porque ela é universal, ela engloba mais países, as regras são comumente construídas e acordadas e isso merece todo o nosso apoio. Agora, por outro lado, há um esforço gigantesco que deve ser feito também do ponto de vista bilateral, do ponto de vista da promoção comercial de grandes atores desse mundo, como é o caso do Brasil. O Brasil é um grande exportador líquido de alimentos, ele tem um teto bastante mais alto ainda a alcançar, e me parece que o cenário que vai se descortinar para os próximos 15, 20 anos apenas reforçará essa tendência. Existe hoje no mundo, vamos fazer as contas, 1,5 bilhão de chineses que vão continuar crescendo economicamente de maneira robusta, 1,4 bilhão de indianos, 280 milhões de pessoas na Indonésia, 230 milhões de pessoas no Paquistão. Nós estamos aqui falando de países que muito provavelmente crescerão a vizinhança ao norte de 5% ao ano durante os próximos 15 anos, e como são países que no limite têm uma renda média relativamente baixa, a história e a literatura mostram que quando há um crescimento tão vertiginoso da sua economia, a partir desse patamar de renda, a renda adicional, a renda incremental, ela vai para o consumo de alimentos, ela vai para a ingestão de calorias, e isso significa, sem dúvida alguma, oportunidades de negócio absolutamente formidáveis para o Brasil. Bem, muito bem. Mr. Edwin. Bem, o Mr. Edwin prefere fazer um comentário ao final. E eu gostaria de passar, então, a palavra para o nosso eterno senador Cidinho, que vem do nosso estado, o maior produtor do país. Senador Cidinho, também da área do agronegócio, produtor
modelo, e eu tenho certeza que ele tem muita coisa a acrescentar dentro da nossa discussão a respeito de comércio global. Por favor, senador Cidinho, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos companheiros aqui, Marcelo Duarte. Muita gente fala que nós somos irmãos, né? Por coincidência, viemos fazer o mesmo painel e tem que fazer até um DNA. O professor Marcos, né? E é um prazer estar aqui, nós representando o MC, e falar sobre o comércio mundial, como foi colocado. A gente vê a OMC se colocando para ter um papel mais proativo e resolutivo. Para nós, seja muito positivo, porque o nosso país, apesar de sermos aí um grande exportador de alimentos, que todos os outros países, muitos que são dependentes de proteína vegetal ou animal, tem uma expectativa muito forte em relação ao Brasil. Mas nós temos as nossas restrições, né? Muitas vezes criados em formas de barreiras sanitárias, de barreiras tarifárias, de questões ambientais, até mesmo agora de bem-estar animal. Então isso acaba dificultando muito. Nós temos aí, por exemplo, a questão do frango da Europa, né, que nós temos um contendo na OMC já há alguns anos, não se resolve, de que a União Europeia, eles podem tudo aqui, né, e trazer tudo para cá, nós somos todos muito pacíficos, e as nossas dificuldades de colocar nossos produtos lá são muito difíceis, porque criam situações, criam barreiras, e esse do frango, por exemplo, que está na OMC. Agora, por exemplo, o Brasil copiou, né, da União Europeia a questão do bem-estar animal, né, e que é muito bom, assim, de um ponto de vista de ver como vai se movimentar o comércio da agora para frente, com essa relação da falta de produtos que se noticia, né? Porque se realmente o comércio internacional não vai importar um produto brasileiro, um frango, porque ele passou mais de 2 horas para ser abatido depois que foi tirado o alimento, ou se qualquer outra barreira que se coloca como se fosse sanitária, mas que na verdade é uma barreira comercial. E nessa necessidade agora de alimentos, a gente com a guerra da Ucrânia, eu sou do setor de proteína animal também, e a gente tem uma demanda muito forte. O Oriente Médio, a China arrefeceu um pouco, mas está voltando muito forte. E outros países, nessa necessidade realmente de produto animal, né? Então, esse é um desafio agora, né? Todas as questões que foram colocadas ao longo dos últimos anos, as barreiras que foram colocadas ao Brasil em termos de ambiental, em termos de sanitária, as tarifas, né? E até essa questão do bem-estar animal, se isso vai ser realmente rompido, né? Se vai ser colocado no segundo plano em função da falta de produtos, de alimentos que o mundo se avizinha. Obrigado, essa é a minha participação e a minha questionamento para o doutor Helder. Bem, muito bem. Agora eu queria só destacar, muito obrigado, senador Cidinho. Eu queria destacar só a atuação e o grande trabalho que a Abrapa tem prestado para o algodão brasileiro a nível comercial do mundo, e destacar o trabalho que o Marcelo Duarte está fazendo na Ásia agora. Está levando o algodão brasileiro para níveis elevados dentro do contexto mundial do comércio do algodão. Então eu gostaria, viu, Marcelo, que você fizesse alguns comentários a respeito do que disse o Mr. Edwin, e depois eu gostaria, depois se tiver tempo, a gente fazer mais algumas coisas. Eu tenho algumas coisas para tratar, e a tratar a respeito até dessas questões de comércio e tal, e também com o Dr. Marcos Troirro a respeito do BRICS, que ele com certeza tem alguma coisa para falar para nós. Mas de qualquer forma a palavra é sua agora, viu, Marcelo? Obrigado, Sérgio. Obrigado e parabéns também à Datagro pelo excelente evento. Realmente é uma honra estar aqui hoje num painel tão qualificado, e uma felicidade estar aqui no Brasil nesse momento aqui, de coincidir de eu estar aqui presencialmente nesse mundo tão virtual aí, que a gente já participou de tantos Zooms e continua fazendo, mas sempre é bom estar presencialmente com vocês. Parabéns aos palestrantes que me antecederam aí, que o Marcos, e sempre muito bom ouvi-lo, professor. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho que eu gostei muito desse corte temporal que o Troirro colocou
dos últimos 20 anos. E porque nesses 20 anos muita coisa aconteceu no setor do algodão e talvez além da revolução tecnológica que nós tivemos aqui no Brasil, que proporcionou o Brasil de sair nesse período de segundo maior importador de algodão, no final dos anos 90, para segundo maior exportador mundial de algodão hoje, além da tecnologia, além do que aconteceu dentro das propriedades, um ponto foi muito importante, que foi o painel na OMC, iniciado em 2002 e finalizado em 2005, que proporcionou, naquele momento, uma sinalização muito importante para que o Brasil ele se engajasse de maneira definitiva na moderna produção de algodão, que se tornou hoje o segundo maior produtor mundial. Talvez um resultado negativo, uma sinalização ruim naquele momento, hoje nós não estaríamos aqui falando de algodão no Brasil. Hoje nós não estaríamos aqui discutindo porque o algodão ele praticamente desapareceu nos moldes que ele vinha sendo produzido até o final da década de 90 e ressurgiu naquele momento no Cerrado, em consórcio com a soja. Hoje 60%, 70% do algodão é em segunda safra no Brasil, né, com destaque lá em Mato Grosso, mas também a Bahia em rotação e o Matopiba. Portanto, é muito importante que isso fique, que acho que hoje nós não temos, mas isso não significa que acabaram-se os subsídios. É importante deixar isso claro. O subsídio, em recente estudo, o ICAC, que é um órgão internacional do algodão, mapeou 8 bilhões de dólares ainda de subsídios, 85% anuais, 85% deles concentrados em China e Estados Unidos, o que com certeza ainda impactam principalmente países mais pobres da África, Índia, que tem dentre os seus milhões de agricultores, uma produção de subsistência. Nesse sentido, nesses 20 anos, agora voltando aqui ao marco temporal, a gente acho que ganhou fôlego com esse momento, ganhou fôlego com a nossa eficiência da porteira para dentro. E desde o início, a Abrapa ela adotou uma postura muito forte de promoção internacional, de promoção e de vender o algodão brasileiro, até porque o algodão, muitos não sabem, mas é uma commodity diferenciável e diferenciada. Não é uma commodity que você se padroniza, mistura um fardo com o outro, cada fardo é um fardo. E nesse sentido, a gente começou a fazer de maneira mais tímida, mais caseira, mas observamos que, através de pesquisas e resultados, que ainda estavam muito aquém dos nossos principais concorrentes, que eram os americanos, em termos de investimento, em termos de estrutura. Os americanos têm hoje 17 escritórios espalhados pelo mundo para promover só o algodão deles, gastam mais de 50 milhões de dólares com a promoção. E quando a gente vai medir isso em termos de pesquisa, a gente foi medir nossa pesquisa, a gente descobriu que dos compradores da Industrial Station Global, 75% preço a preço comprariam o algodão americano na mesma qualidade. E o reflexo disso é que o nosso algodão é desageado no mercado internacional, representando uma perda aos produtores de em torno de 1 bilhão de reais ano. Nesse sentido, a Abrapa se juntou com a ANEA, uma aliança importantíssima, exportadores e produtores, e a Apex Brasil, que aqui foi fundamental nesse processo. A gente montamos o nosso projeto Cotton Brasil, e eu tive a felicidade de poder liderar esse projeto, está ainda liderando através lá na Ásia, né? E quero dizer que estamos muito surpresos e felizes com os resultados até aqui. A gente conseguiu já reduzir pela metade a diferença do preço do algodão americano brasileiro em menos de 2 anos de trabalho. Continuamos muito forte com a agenda de missões, a agenda internacional, e hoje, por exemplo, essa semana, por exemplo, receberemos 22 indústrias asiáticas pela primeira vez desde 2009 aqui no Brasil, e eu rodarei com eles em todas as regiões produtoras do Brasil, em mais uma iniciativa para promover, além das missões que a gente realiza lá fora. Fizemos uma série, dá para falar aqui horas sobre o que fizemos, mas o mais importante, eu acho que é um case interessante, de coragem do setor que inova desde o princípio, nasceu já inovando. Se não tivesse inovando, não tinha nem nascido nesse novo formato que está, o algodão brasileiro. Então, eu tenho certeza que,
com menos subsídios, com um playing field mais nivelado, como foi colocado pelo Edwin, aqueles mais competitivos poderão estar produzindo e entregando um algodão, uma fibra mais barata e, com certeza, liberando mais espaço para a produção de alimentos e garantindo segurança alimentar. Obrigado, Edwin. Muito obrigado, Marcelo. Mr. Edwin, a palavra é sua para o senhor fazer os comentários a respeito do que foi dito pelos meus colegas. Thank you very much. I'll start with Marcus. I think Marcus makes the point, and I think I do agree with him that pursuing multilateralism and regionalism are not mutually exclusive. They can be mutually supportive, and in fact, that is what most countries are doing. In terms of Brazil, I do understand that, for example, with the CTPP, Japan, for example, gave better market access to the United States in the area of beef and others. So if Brazil does not also do that, then it will lose key markets to its competitors. So I think Brazil pursuing bilateral and regional trade agreements, I think that is good policy. But at the same time, as I said, the two are not mutually exclusive. You can pursue that and at the same time have a strengthened multilateral system, because on the issue of subsidies, for example, it cannot be done through bilateral or regional trade agreements. As I had mentioned, we have seen that market access can be obtained under bilateral and regional trade agreements. But when it comes to subsidies, the reduction of subsidies, we see that they do not deal, most bilateral regional trade agreements do not deal with the reduction of subsidies. So I think it's good policy, and I can agree. Regarding Senator's comments, I think he's right that we see there is a proliferation of barriers to agricultural trade. Overall, if you see the barriers, apart from, as I mentioned, tariff barriers are twice as high, and we do also have a proliferation of sanitary and phytosanitary measures. And Brazil has been at the forefront at the WTO, working with African countries, United States, particularly over concerns over Europe, because the Europeans tend to have very stringent measures. And I think he did also mention something like the carbon border adjustment, what we call CBAM. We also need to have multilateral disciplines, because clearly, in a bid to try to deal with the climate crisis, some countries are going to impose carbon border adjustment mechanisms. How do we ensure that these rules are not a disguised restriction on trade? So this is an area where the WTO can play a role to make sure that any measures imposed by countries, actually the focus is addressing the environment and not as a disguise to trade. And then on cotton, I think I do share the view of our colleague. It is true that in the WTO, we do have a specific mandate to address distortions to the cotton sector ambitiously, expeditiously, and specifically. But the argument has always been, we cannot do that independently. It would have to be within the framework of the overall negotiations on domestic support. And he's right that the four West African countries, Burkina Faso, Chad, Mali, and Benin, they have been at the forefront. They believe that the United States and China, as he rightly pointed out, they are the major subsidizers as far as cotton is concerned. But they do not want to take action mainly because the negotiations on domestic support haven't moved, and they wouldn't like to do anything independently. And I can attest to the superior quality of Brazilian cotton. I bought something called Pima. I don't know if the label, but the cotton was excellent, very soft. And I think this is an area where Brazilian innovation can actually help Brazil to add value to the basic fiber. And there are a lot of opportunities around the world. So I think I'll just stop here. Thank you. Muito obrigado, Mr. Edwin. Eu acho que o seu comentário, a forma como o senhor está preparando o futuro do comércio global, que também faz parte da sustentabilidade, principalmente na sustentabilidade do ponto de vista social, econômico e social, além, logicamente, do ponto de vista ambiental. Mas isso nos deixa uma perspectiva muito boa de que o comércio global vai melhorar a partir dessas inovações, e isso que hoje
a própria Organização Mundial do Comércio está nos acenando, tá bom? Então, ficamos muito felizes da sua vinda e da sua nova visão a respeito do mercado global do futuro. Eu queria aproveitar agora para o Marcos Troio. Eu ouvi, Marcos, esses dias numa entrevista que você fez uma TV de canal aberto, que até procurei para cumprimentá-lo, e você falou muito a respeito daquilo que você chamou da eclipse. E também de um ponto, ou seja, a troca no ranking dentro do contexto de importação e exportação global, basicamente nisso. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário a respeito de como isso pode interferir no futuro do mercado, do comércio global. Sim, Sérgio. Como a gente tinha mencionado antes, há esses dois patamares, né? O patamar das negociações internacionais multilaterais, mas tem a realidade concreta, e a realidade concreta tem operado no sentido de mudar o meridiano geoeconômico do mundo em direção a grandes países emergentes. Mesmo para um ano dificílimo, como é o ano de 2022, se nós levarmos em consideração o produto interno bruto, medido pela paridade do poder de compra do G7, né, ou seja, as economias mais maduras, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália, nós estamos falando aqui num PIB combinado de 49 trilhões de dólares. Se nós fizermos a mesma conta com aquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo, China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia, México e Turquia, nós estamos falando de um produto interno bruto combinado de 60 trilhões de dólares. Então, o E7 já é cerca de 20% maior do que o G7, mais uma vez, pela paridade de compra. Aí muitos de vocês podem dizer o seguinte, isso é o resultado do peso relativo da China, né, que de fato é um gigante. Mas se você tirar a China do E7 e os Estados Unidos do G7, o E6 é maior do que o E6, do que o G6, portanto, esse está longe de ser um fenômeno apenas ligado na China. Isso se manifesta muito claramente já no próprio perfil do comércio exterior brasileiro, né? Veja, apesar, eu concordo completamente com o Dr. Edwin, nós estamos vendo cada vez mais medidas de restrição ao comércio internacional. Ainda assim, em 2021, o Brasil obteve uma corrente comercial de $500 bilhões, recorde histórico. Obteve 280 bilhões de dólares de exportações, recorde histórico. Teve um superávit comercial de 61 bilhões de dólares, recorde histórico. E os números do primeiro semestre estão 20% acima do ano passado, quer dizer, 2022, novos recordes do comércio exterior brasileiro, muitos turbinados também pela pujança do agronegócio do nosso país. Resultado disso tudo, apenas para ilustrar, mais uma vez, essa mudança de meridiano. Em 2021, o Brasil exportou mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha. Exportou mais para a Malásia do que para a Itália. Exportou mais para a Tailândia do que para a França. Exportou mais para Singapura do que para a Alemanha. Exportou mais para o Vietnã do que para a Suíça. Ou seja, há uma reorientação, mais uma vez, o alinhamento dos astros, né, está operando no sentido de favorecer vantagens comparativas do Brasil. É algo que eu chamo de uma janela ricardiana. O Davi Ricardo, né, aquele grande economista britânico do século XIX, falava sobre o comércio internacional orientado pelas vantagens comparativas. É algo que vai permitir ao Brasil a acumulação de grandes excedentes ao longo desses próximos 15, 20 anos, que, se bem utilizados, podem servir também como talvez a principal fonte de diversificação e agregação de valor para a economia do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Troio. Eu queria comentar também com o senador Cidinha agora que, logicamente, o Brasil, como grande exportador, e como existe uma prioridade, principalmente dentro do setor de proteínas e carnes hoje, em se agregar valor, e de qualquer forma, muito melhor para o Brasil agregar valor. Mas, principalmente no seu estado, que é o nosso carro-chefe na área de exportação de grãos, a gente percebe que algumas coisas estão, às vezes, algumas tendências, por exemplo, taxação de exportação. Por exemplo, tentar mecanismos que dificultem a saída de uma forma a proteger o mercado interno. Como que o senhor vê, em rápidas palavras, isso? Como o senhor vê que isso pode interferir também no futuro do comércio global, senador? Obrigado, Sérgio. Essa questão da taxação das exportações, isso nós estamos
evidentemente somos contra, né? Isso não tem nenhum sentido você mexer naquilo que está dando certo, né? Que é o grande negócio do Brasil, que é a produção e a exportação de grãos. Por outro lado, nós precisamos pensar também numa forma de incentivar a agregação do valor dos nossos produtos, né? E então, por exemplo, como você disse, não tem sentido um caminhão, uma carreta que sai carregada de milho lá do Mato Grosso, que vai para o Paraná. Se esse milho for para exportar, ele não paga o ICMS do frete, não paga PIS/COFINS e também é desonerado da exportação. Se esse mesmo milho for para um frigorífico lá do Paraná, ele tem que pagar o PIS/COFINS, agora está suspenso por um período, tem que pagar o ICMS do frete e tem que pagar também o FETAB, o milho do Mato Grosso. Então, isso é uma falta de incentivo à agregação de valor local no Brasil. Então, esse é o grande desafio de uma reforma tributária que há muito tempo se espera, de que nós não pensamos, não precisamos, nem queremos jamais que se taxe as exportações de grãos. Mas nós precisamos incentivar as pessoas e as empresas que queiram vir, produzir, gerar emprego e gerar riqueza aqui no Brasil. Quando você pega agora, por exemplo, o caso do biodiesel, nós temos uma lei aprovada no Congresso, né, de que nesse ano a mistura seria de 14% e o governo traz ela para 10%, nós temos 40% do mercado, né? Isso faz com que a gente veja e agregar valor mais uma vez aqui no Brasil, transformando o soja em farelo, transformando em óleo e transformando em farelo você vai transformar em carnes de aves, de bovinos, de suínos, né? E de óleo vai transformar em biodiesel, né, que é o principal produto. Você, mais uma vez, a gente vai poder fazer a cadeia inversa, que é exportar o nosso produto em grão, não tendo muito pouco benefício que poderia ter em relação se tivesse agregado esse valor aqui no Brasil. E agora, quando o preço internacional do óleo de soja dá uma caída, o biodiesel em alguns estados já está mais barato do que o óleo diesel, o governo pensa em voltar novamente a aumentar a mistura, mas devido à falta de planejamento de visão de longo prazo, não é possível porque esse soja já foi exportado em grãos para os outros países aí por Oriente Médio, então isso não é possível. Então, essa desorganização que falta ao Brasil, né? Temos uma reforma tributária, das leis aprovadas serem respeitadas, e no caso do RenovaBio, está o doutor Plínio aqui, da Datagro, que foi uma pessoa de fundamental importância para que esse RenovaBio fosse aprovado e acontecesse, e nós vemos aí interferência no biodiesel, interferência agora no CBIOS, isso traz toda uma desconfiança, né, em relação ao Brasil e às nossas leis. Então é preciso que a gente tenha assim, um planejamento de longo prazo e uma forma de incentivar a agregação de valor dos nossos produtos que hoje saem in natura para que possa exportarmos cada vez mais em produtos vegetais e produtos animais, ou seja, aves, suínos, bovinos, peixes, lácteos, etc. E todos outros que a gente tem potencial, que o algodão também daqui a pouco possamos agregar mais um pouco de valor aqui no Brasil, Marcelo. E eu tive o prazer de viajar muito, o Sérgio junto na Ásia, o Marcos Ian, que acompanhei ele em muitas viagens, né, tanto na Ásia, no Oriente Médio, né, e vi todo um trabalho que se faz, né, a Abrapa, as entidades nossas, a Abramilho, de divulgação, a BPA, dos nossos produtos no exterior, enquanto o nosso país é muito bem quisto e que os nossos produtos são muito bem quistos. O que falta realmente é a gente ter uma organização melhor e se colocar melhor no comércio internacional. Muito obrigado, senador. Eu acho muito importante sua colocação. Marcelo, eu gostaria que você fizesse rapidinho, uma vez que o nosso tempo já acabou, porque eu entendo que o caso, a Abrapa, essa política de comércio futuro da Abrapa, é um case de sucesso. Então, eu sugiro que as outras entidades representativas dos setores, e dentro desses, deveria fazer um benchmark no que vocês fizeram. Eu queria saber de que forma você acha que poderia ajudar outras entidades representativas de outros setores a trabalhar dessa mesma forma, de uma forma bem rápida. Como você acha que seria importante para o comércio total brasileiro? Bom, Sérgio, primeiramente, assim, eu quero reconhecer aqui que
inspiração por esse trabalho da Brapa, por essa fase que está acontecendo, veio do professor Marcos Yankee, que estava lá em Singapura, já baseado, já fazendo um trabalho similar para outras cadeias, e foi um grande incentivador, inspirador, coach, em todos os sentidos, que fez com que esse trabalho, nessa fase, decolasse. A Brapa, como eu disse, tem no seu DNA, desde o início, a visão internacional. E foi evoluindo com o MC, com discussões, com um trabalho mais tímido, e agora um trabalho mais estruturado, e o Marcos com certeza. Então, assim, você falar assim, inspiração e suporte, Insper, Marcos, assim, foram as inspirações. Eu estou à disposição para discutir, e eu vejo que faz a diferença. É muito importante você estar no fuso horário, você falar a língua do seu cliente, você está disponível. Nossas embaixadas, assim, têm sido fabulosas, até porque eu tenho, assim, como eu estou no mesmo fuso, eu tenho, assim, uma relação quase que diária com as embaixadas, que muitas vezes necessitam de mais demanda do setor privado. Eu vejo assim, a China é um pouco sobrecarregada, mas os demais têm a carência de ter uma interação maior conosco, o setor privado, que muitas vezes somos omissos em muitos aspectos. Então, temos soldados altamente qualificados lá que podiam estar nos ajudando mais se a gente fosse demandado de maneira mais eficiente. Bem, olha, muito obrigado, viu, Marcelo, pelo trabalho que você está fazendo e tudo. Eu acho que a gente teria assunto aqui para falar, viu, Mr. Edwin, por mais 2 dias seguidos. Mas nós agradecemos muito a presença sua, a delicadeza, a franqueza com que o senhor nos trata, e o senhor trata o comércio global, principalmente com relação aos produtos agrícolas. Então, agradeço muito a presença do senhor, muito bem-vindo aqui. Agradeço também a presença do Marcos Troillo, que hoje, com uma função estratégica dentro do nosso país e trabalhar dentro do novo Banco de Investimento, isso de fato é uma coisa muito importante para nós. O ministro Cidinho, que sempre voltado à nossa causa e sempre trabalhando, e também o Marcelo, eu agradeço a todos vocês e desejo que todos nós tenhamos um grande dia de trabalho pela frente, tá bom? Muito obrigado.